Boa noite, irmãos. Como o Sávio já acabou de dizer aí, né, nós estamos no último episódio dessa série, né, vamos finalizar hoje. E a gente tem aprendido, né, nesses últimos dias o quanto Jesus ele tem nos convidado a viver uma vida diferente do que a sociedade tem vivido. Nós temos, falou, como o Sábio já disse, né, falou sobre aprovação, conforto, poder, e o quanto a gente vive numa sociedade que busca tanto essas coisas, e o quanto Jesus tem nos afrontado às vezes, dizendo, nos chamando para viver uma vida diferente, durante esses domingos aí que a gente tem meditado sobre isso. Eu essa semana estava... Não só essa semana, né, que a gente entra na internet quase todo dia, mas se não todo dia. Mas a semana em especial, como estava pensando sobre isso, aí passando ali nos anúncios ali você vai passando ali, vai vendo aqueles anúncios ali, que dá até medo daqueles anúncios, porque às vezes você conversa com uma pessoa que está do seu lado, você nem digita nada, e quando você clica já tem um anúncio ali. Eu estava conversando uma vez com o Danilo, falei, cara, eu tenho certeza que alguém ouve as nossas conversas, porque eu não lembro nem de ter digitado isso aqui e aparece esse negócio no meu anúncio, cara. E dá até um medo um pouquinho disso. Mas a gente estava passando ali e você encontra alguns anúncios ali bem interessantes, né? Algumas propostas ali bem interessantes. Algumas delas a gente estava passando ali de boa e estava ali, olha, se você quiser ganhar dinheiro, sentado no seu sofá, sem fazer nada, só arrastar para cima. Eu falei, incrível essa aqui. É só arrastar para cima que tu ganha dinheiro no seu sofá sem fazer nada. E você vai passando, você vai assistindo outros anúncios, mesma ideia. Se você quiser que aprenda em 3 meses, ler um livro de 600 páginas em apenas 10 minutos, entendeu? Só arrastar para cima. E a gente vai vendo essas coisas. Se você quiser aqui, você pode ficar forte como um rinoceronte, daqui a 3 meses também, é só arrastar para cima. Eu falei, caramba, como o mundo de hoje é tão fácil, né? Não precisa fazer mais nada, só ficar arrastando para cima que todos os problemas eles são resolvidos. Simplesmente a gente arrasta para cima. Moral da história, eu arrastei para cima. Vem mais hábitos depois que eu fecho, porque eu não sei para que serve aquilo, mas moral da história é que eu continuo a ter que trabalhar todo dia, entendeu? 10 minutos eu consigo ler um capítulo quase, e continuo forte igual o seu Madruga, como para alegrar aí, sabe? Também que você veio também para a sua alegria aí. Continuo forte como o seu Madruga. Mas a ideia que a gente vê é que nós vivemos numa cultura onde há um ambiente de coaching motivacional gigantesco. E para tudo quanto é assunto, tem uma pessoa para te dizer que você pode conseguir tudo isso. Que você pode chegar aonde você quiser, que você depende só de alguma coisa, de você. Se você quer, se você se esforçar, é certo que você vai chegar lá. Só depende de você. Eu estava vendo uma reportagem e tinha numa comunidade, tinha um trabalho de esporte, né, as pessoas fazendo futebol, e um dos caras que estavam trabalhando ali pegou e falou, não, eu falo com eles todos os dias, tinha mais 40, 50 alunos, eu falo para ele todos os dias, falei, vocês podem o que vocês quiserem, vocês podem o que vocês quiserem. O sonho de vocês é o quê? Jogar na seleção? Vocês podem jogar na seleção. E todos aqui têm esse sonho, eu falo para eles, pode, vocês vão conseguir. Eu falei, é bem otimista. Dos 50 pessoas que tem ali, os 50 vão jogar na seleção, nem cabe isso tudo, mas os 50 vão jogar na seleção. É muito otimismo. Mas nós gostamos disso e a verdade é que motivar as pessoas não necessariamente é uma coisa ruim. Mas quando nós paramos para olhar para a realidade, a gente vê que as coisas não funcionam perfeitamente como acontece. Entendeu? É fato que se você for pegar até mesmo esses cursos aí que tem essas grandes propostas e seguir ele mesmo a sério, não é totalmente garantido de que isso vai acontecer. Existem outros fatores que podem acontecer durante o processo que podem mudar todo o curso. E a realidade é que o Keller ele usa uma frase que ele fala que nós somos produtos. Não é dizer aqui que é impossível essas coisas acontecerem. Mas é fato que acontecem para alguns e para outros não. E é fato também que algumas dessas coisas elas podem acontecer por pessoas
quanto a outra. É muito normal você ver em alguma posição que você deseja estar e você vê uma pessoa naquela posição e tu fala, cara, ele nem gosta de estar ali. A pessoa às vezes fala, né, eu estou aqui, mas eu detesto isso. E tu fala, poxa, eu queria tanto isso, não consigo, eu luto, e ele nem quer estar lá. Entendeu? Mas realmente assim é a vida. Essas coisas acontecem frequentemente. E muitas coisas podem influenciar tudo isso. Não é simplesmente eu quero e isso é certo de que eu vou conseguir chegar lá. Por exemplo, ele usou também a mesma frase, ele fala que, imagina, contextualizando aqui, né, imagina uma pessoa, você chegar para uma pessoa na comunidade e falar bem assim, olha, você pode ser um jogador do Real Madrid. Ele pode, realmente, tem chance dele poder. Mas essa frase depende de muitas coisas. Ele pode falar, você quer? Eu quero. Ele pode ser disciplinado, ele pode se esforçar, ele pode fazer tudo, mas isso não é uma garantia de que, de fato, ele vai chegar lá. E essa frase, ela pode realmente ter a sua verdade, ela pode realmente ter algum peso ali. Mas a gente sabe que é um peso muito diferente se você chegar para o presidente, para o filho do presidente do Real Madrid e falar, você pode ser um jogador do Real Madrid. É muito mais fácil. Os fatores que estão ali em volta já vão ajudar bastante para que aquela pessoa chegue naquele lugar. Então, tudo que nós fazemos não depende, a verdade é que não depende apenas de nós. Se nós olharmos assim para as coisas da vida, a gente sabe que algumas posições elas serão alcançadas por poucos, por mais que você almeje isso. Eu sei que ouvindo tudo isso pode dar até uma tristeza, né? Falar, poxa, num frio desse, podia abrir o Instagram, que é muito melhor, né? Porque, pô, dentro de casa ia estar ali quentinho, ia ter uma coisa muito mais motivante para fazer. Mas a ideia aqui não é desencorajar ninguém, e também não é que você saia daqui triste, não é essa a ideia aqui. Mas a ideia, de fato, é a gente perceber o quanto é frustrante para nós entender que nós não estamos no controle da nossa vida. O quanto é difícil para a gente ter que assumir que não damos conta de tudo. E por mais que nós nos esforcemos, por mais que nós nos desdobramos, é muito difícil a gente conseguir afirmar que tudo vai correr como a gente planejou. De fato, a realidade é que essas coisas não estão no controle, não estão nas nossas mãos. E é sobre isso que eu queria meditar com vocês um pouco sobre hoje. Sobre essa busca que nós temos por controle, essa busca que nós temos de querer controlar a nossa vida e o quanto é desesperador quando nós não conseguimos fazer isso. Quero convidar vocês a abrirem a palavra de Deus em Lucas, no capítulo 12. Lucas, capítulo 12, do verso 22 até o 31, nós vamos ler. Vou estar lendo na NVI. Acho que o texto vai ser projetado também, né? Diz assim: dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu digo a vocês, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam nem colhem, não têm armazéns nem celeiros, contudo, Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo a vocês que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que comer ou beber. Não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus, e estas coisas serão acrescentadas a vocês. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela tua palavra lida. Obrigado porque o Senhor nos chama a atenção para que
nós venhamos viver uma vida que agrade ao Senhor. Obrigado porque nós enxergamos que isso é um cuidado do Senhor. Então nós pedimos que o Seu Espírito Santo venha falar em nossos corações, aplicar a Tua palavra em nossos corações e iluminar as nossas mentes, para que nós venhamos entender que é a melhor forma de viver seguindo a Sua vontade. Nós te agradecemos e pedimos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Bom, no verso 22 aí, no início, Jesus ele começa aí falando usando a palavra "e portanto". Ele fala isso porque ele já está concluindo um raciocínio que ele já havia começado. Antes um pouquinho, ele conta sobre uma parábola e ele fala que havia um fazendeiro que tinha terras e plantava nessa terra, e essa terra ela produzia muitos bens. E ele, vendo a quantidade de bens que ela produzia, ele automaticamente fala, poxa, já que ela está produzindo muito, eu vou pegar os meus celeiros aqui, não cabem tudo que ela está produzindo, eu vou quebrar tudo, vou fazer maiores celeiros aqui. E acaba que ele faz isso tudo, começa trabalhando, e nesse período aí que ele vai, conclui as coisas, ele morre. E Jesus ele pega e fala, do que adiantou tanto trabalho, tanto esforço, para não aproveitar nada disso. E acontece que ele, quando ele vai falando tudo isso, ele vai concluindo e ele fala, portanto, eu digo a vocês, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Jesus aqui ele está chamando a atenção de seus ouvintes, em algumas versões vai estar escrito, não andeis ansioso pela vossa vida. E aqui ele está chamando aqui uma atenção sobre a ansiedade, falando um pouco sobre essa atitude de ansiedade. E a ansiedade, ela é uma preocupação exagerada sobre as coisas da vida. Acontece que algumas pessoas elas podem estar ansiosas e preocupadas, às vezes, por uma questão de ganância. No caso deste homem aqui, ele já tinha uma boa quantia, já produzia muitos bens à terra, mas ele queria ainda mais, e por conta disso ele se ocupava muito mais para ter tudo o que ele queria. E normalmente quando a gente pensa nessa questão da ansiedade, em busca por dinheiro, por alguma coisa assim, um trabalho excessivo, algo assim, nós normalmente pensamos que é sempre uma coisa relacionada a dinheiro, a uma ganância, alguma coisa assim. Mas nem sempre esse é o motivo da ansiedade. Existe também uma ansiedade que ela pode vir por um desassossego pela falta, por eu simplesmente, será que eu vou ter? E acaba que a pessoa ela começa a ficar ansiosa e preocupada e vive uma vida assim porque ela tem medo de um dia não ter. Não precisa necessariamente ter para ser ansioso. E às vezes também não é só em questão de bens. Algumas pessoas ela vivem uma vida ansiosa por questão de, será que um dia eu vou passar? Ai, está chegando aquela prova que eu estudei tanto e será que eu vou passar? Será que se eu continuar tentando uma hora vai? Será que um dia eu vou receber aquela promoção que eu tanto procuro? Será que um dia eu vou concluir aquele negócio que eu estou tanto tempo estudando? E às vezes vem essa ansiedade, não necessariamente por bens também, mas às vezes por algo que nós queremos ter também. Embora essas formas elas pareçam coisas diferentes ou opostas umas às outras, ambas dessas formas elas possuem a mesma ambição, que é a ambição de ter o controle da vida. É a ambição de eu querer aquilo naquele momento e se eu não tiver aquilo, se eu não viver aquilo, se eu não alcançar aquilo, me incomoda no qual eu não consigo viver bem. Normalmente, todas elas têm essas mesmas raízes, que é querer algo, que é querer controlar algo. A ansiedade, normalmente, ela é esse medo das coisas fugirem do controle. Quando pensamos que nós não podemos ter, ou que as coisas não vão ocorrer conforme nós planejamos, ficamos desesperados, ansiosos e preocupados. E isso ele pode trazer alguns malefícios para nós. Eu queria destacar aqui 3 deles. O primeiro desse malefício é que a preocupação ela é destrutiva. Essa ansiedade ela é destrutiva. Porque a preocupação e a ansiedade, ela não alivia o dia de amanhã, mas ela traz para o hoje o sofrimento do amanhã. Ela antecipa o sofrimento do amanhã. Então, por mais que essa é uma das maiores preocupações com a ansiedade, é que nós sacrificamos o dia de hoje pela minha preocupação do que virá amanhã.
A gente normalmente, olha, aquilo lá na frente vai acontecer e vai acontecer daqui a um mês. Mas hoje eu já estou preocupado, já estou louco, porque não, pode acontecer, pode acontecer. E é tão engraçado, né? Porque eu acho que todo mundo já passou por essa situação, que às vezes tem algo lá na frente para acontecer e você fica louco, acabou, agora isso pode acontecer, e não durmo, não vivo, não como. Aí quando chega um dia antes do dia tal, aí acontece algum evento que nada acontece e você passa bem batido. E às vezes você vive lá 30 dias sofrendo por uma coisa que nem, no final das contas, nem aconteceu. E por isso ela é destrutiva, porque ela acaba com o dia de hoje. Às vezes acontece mesmo, você fica 30 dias mal e acontece. Qual foi o resultado? Você ficou 31 dias mal. Você podia ter ficado só um. Mas a gente, às vezes, fica os 31 dias ruins aí. O fato é que ela destrói o nosso dia a dia. Ela traz todo o problema possível para vivermos no dia de hoje, sem saber se, na verdade, ele vai existir lá na frente ou não. E isso nos mantém tão preocupados e ocupados, às vezes, no qual impede que a gente viva o nosso dia a dia, no qual impede que a gente não consegue nos relacionar tão bem, dormir bem, aproveitar a vida, por conta de algo que pode vir a acontecer no futuro. Um caso que ilustra muito bem isso, essa situação, está em Lucas 10, do verso 38 ao 42. Quando Jesus ele vai visitar, ele chega na casa de Marta e Maria, e ele começa a ensinar, e as pessoas começam a chegar dentro de casa e Marta começa a ficar preocupada e começa, agora tem que ver o que vai acontecer, está vindo gente aqui, vamos embora trabalhar, e começa a arrumar as coisas dentro de casa, tudo mais. E Maria está sentada ali ouvindo Jesus falar. Marta fica incomodada porque ela está trabalhando dobrado e ela chega para Jesus e fala, Jesus, você não se incomoda não? Eu estou aqui ralando, e Maria está aí, sentada aí te ouvindo. Ele fala, Marta, ela escolheu a melhor parte. Porque não é necessário que você fique se desdobrando, é necessário apenas que me ouça. Não é necessária essa preocupação desenfreada, porque essa preocupação desenfreada não quer ruim arrumar casa, não quer ruim ter uma casa pronta para receber pessoas, mas quando há algo mais importante, a gente tem que entender que coisas se tornam secundárias. E essa preocupação não nos priva, às vezes, de perceber essas coisas. Ela acaba nos privando de conhecer o que é o belo, ela acaba nos privando de aprender durante o caminho, ela acaba nos privando de crescer nessa caminhada, por conta de não conseguirmos, de fato, enxergar que nós precisamos descansar em Deus. A preocupação ela é destrutiva, pois a gente perde o nosso dia, desbruçado em desespero, sofrimento, e nós vivemos o hoje perseguido pelo fantasma do amanhã. O segundo ponto aqui é que a preocupação ela também é enganosa. Por que ela é enganosa? Primeiro, porque ela nos dá uma falsa perspectiva da vida acerca de nós. Por que ela faz isso? A preocupação ela faz a gente acreditar que é possível a gente estar no controle da nossa vida. Ela nos convence que tem como eu controlar a minha vida. E tanto que quando as coisas saem do controle, a gente não consegue lidar com a gente mesmo. A gente fala, cara, por que isso está acontecendo? Isso não deveria estar acontecendo, eu fiz tudo certo, eu programei tudo certinho e tal, e você se culpa às vezes por conta disso. Ela faz você acreditar que é possível você ter o controle de toda a sua vida. E isso nos mantém preocupados e a gente esquece, que é o segundo ponto aqui, que Deus é quem cuida e quem detém o controle de toda a vida. A gente acaba não conseguindo enxergar que é Deus, de fato, quem cuida da nossa vida e de toda a existência. Ela nos dá também uma perspectiva falsa sobre Deus, porque a gente não acredita que é Deus quem está no controle desse mundo. Ela nos impede de enxergar disso. O verso 24 diz assim, observem os corvos, não semeiam nem colhem, não têm armazém nem celeiro, contudo Deus os alimenta, e vocês têm muito mais valor do que as aves.
Os corvos o corvo para o judeu é um animal considerado impuro. Então, quando Jesus fala isso para os judeus, ele está falando o seguinte: está vendo esse animal aqui, o corvo? É um animal que vocês acham que é impuro. Deus que provê o alimento do corvo. É Deus quem cuida do corvo. Ele não sabe plantar, ele não sabe colher, mas Deus nunca deixou lhe faltar o alimento. E automaticamente ele olha para as pessoas e ele fala: você acha que se Deus cuida do corvo, um animal impuro, ele não tem capacidade de cuidar da sua vida? Ele não tem capacidade de cuidar dos seres humanos? Ele não tem capacidade de cuidar dos seus filhos? E Jesus aqui ele já chama esse alerta aqui. Não estou dizendo aqui que se para nós também irmos para outro extremo. Ah, tá, então é Deus quem cuida, é Deus quem dá o alimento, então eu não trabalho. Entendeu? Vou ficar em casa de boa, porque Deus é quem cuida. Algumas pessoas usam isso como desculpa mesmo. Entendeu? Já que é Deus quem cuida, vou dormir aqui, o que brotar do jardim a gente come. Hoje, com jardim, com quintal de piso, não dá nem para falar isso, né? Que nem grama vai dar para comer. Mas o fato é que isso aqui não é um encorajamento para que nós venhamos nos tornar preguiçosos e não venhamos fazer nada. Até porque o exemplo que ele usa aqui do corvo, ele fala que é Deus quem provê seu alimento. Mas se nós olharmos os pássaros, eles têm uma busca ativa pelo seu alimento. Eles voam para pegar o seu alimento, eles vão atrás do seu alimento, eles saem do ninho todos os dias para ir atrás do seu alimento. Algumas espécies, eles têm que mudar, voar distância, sair de local para o outro para conseguir o seu alimento. Isso é muito comum na natureza. E ele que não está desencorajando que nós venhamos todos os dias levantar, trabalhar e ir atrás do nosso alimento. Não é um problema isso. Não é um problema fazer um planejamento, não é um problema eu estou juntando dinheiro aqui para que lá na frente eu venha conseguir alguma coisa, eu estou fazendo tal coisa. Não é errado você fazer um planejamento. Muito pelo contrário. A própria Bíblia encoraja, sim, você fazer planejamento. Se você olhar a vida dos discípulos, dos apóstolos, eles faziam planejamento. Era muito comum fazer planejamento. Não é um problema ter que trabalhar duro de vez em quando. Às vezes o trabalho é árduo, é cansativo, a gente precisa fazer. Não é um problema isso. O problema é nós confiarmos que é o nosso esforço, que é o nosso trabalho que provê a minha segurança, a minha saúde, o meu alimento, e que só tenho tudo isso porque eu trabalhei, porque eu corri atrás, porque eu me desdobrei. Isso é muito comum. Às vezes não é comum a gente falar da boca para fora, mas a gente fala às vezes para a gente mesmo. Ah, se eu não fizer isso aqui, ninguém vai. É muito comum nas famílias, às vezes, serem cobrados um pelos outros, falar: poxa, você não tem ficado em casa, o seu filho aqui nem te vê, você não dá atenção, e a pessoa falar: ah, mas eu não dou atenção, mas se eu não me desdobrar, se eu não ralar, vocês também não comem, vocês também não têm conforto. Isso é uma prova de que nós não acreditamos de que é Deus quem nos dá o conforto, a segurança e supre as nossas necessidades. A ideia aqui não é desencorajar ninguém ao trabalho, ao planejamento. A ideia é entender que nós não precisamos nos dar o trabalho de fazer o absurdo, porque é Deus quem provê as nossas necessidades. Às vezes nós vivemos na nossa sociedade, né, ela tem romantizado muito essa ideia do esforço, do controle, e tem visto isso muitas das vezes como coisa positiva. Sabe, falou que dos sermões, algumas pessoas veem a busca como poder também, como o conforto, a busca pela aprovação, e às vezes romantizam isso, como se isso fosse uma coisa linda de se ver. E às vezes o controle fazemos a mesma coisa. Usamos frases que realmente romantizam isso, falam: não, mas eu tenho controle, eu boto tudo direitinho, sou eu que faço tudo acontecer. Se eu sair dali, tudo vira uma bagunça. A gente tem costume muito de falar essas coisas. Mas no verso 25, Jesus ele exorta a gente dizendo o seguinte: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por mais que você se preocupe, por mais que você viva ansioso, por mais que você se desdobre, quem de vocês pode de fato acrescentar uma horinha que seja à vida de vocês? Quem de vocês pode dizer quando isso vai acabar, quando o fim vai chegar? E é uma dura realidade para todos nós. Nós fazemos planos, é fato, nós trabalhamos, nós corremos atrás, mas nós devemos confiar que é que Deus quem vai fazer
o que deve ser feito. A palavra de Deus, ela fala que nós fazemos plano, o homem faz plano, mas é o Senhor quem determina os nossos passos. É Ele que, de fato, vai dizer até onde vamos e até onde não vamos. E graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Se Deus alimenta os pássaros dele, é fato que Ele fará o mesmo conosco. Se Deus ele cuida dos seus animais, é claro que Ele cuidará de nós também. E Jesus fala muito claro, não são vocês mais importantes que os animais. É bom até frisar que a gente vive numa cultura ainda que tem galera que acha que os animais são mais importantes que os seres humanos. Mas Jesus fala claro aqui, não são vocês mais importantes que as aves. É bom lembrar, no dia de hoje, né, você precisa lembrar isso. Mas é verdade, que é muito comum você abrir uma rede social e está a pessoa lá. É por isso que eu prefiro um cachorro do que a gente. Entendeu? É muito comum. E às vezes dá vontade mesmo de falar isso, né? Às vezes a gente olha o jornal e fala bem assim, cachorro melhor que gente. Mas é bom a gente lembrar para nós mesmos, não somos mais importantes que as aves, Deus também cuidará de nós. No verso 26 ao 28, ele fala, visto que vocês não podem fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? É muito comum a gente pensar nisso, né? Eu posso controlar tudo, eu posso chegar onde eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser. A gente não consegue mudar nem hábitos que está aqui tão palpável. A gente, às vezes, vive uma vida inteira se esforçando para mudar um simples hábito. Mas a gente, às vezes, acha que pode conquistar o mundo inteiro e manter o controle dele. Em 27 ele fala, observem como crescem os lírios. Eles não trabalham nem tecem, contudo, eu digo a vocês que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que comer ou o que beber. Não se preocupem com isso. A questão aqui, a ansiedade aqui, essa preocupação que nós temos, ela nos faz esquecer que é quem Deus provê todas as nossas necessidades. É Ele que alimenta os seus filhos. É Ele quem veste os seus filhos. O problema aqui não é a falta do poder de Deus, porque Deus é poderoso para fazer qualquer coisa. O problema em toda essa situação é a nossa falta de fé. É nós quem não cremos, somos nós que não cremos que Deus que provê e quem cuida de nós. Por isso nos desdobramos, por isso vivemos uma vida ansiosa, por isso vivemos tentando abraçar o mundo, porque não cremos de fato que Deus que provê a nossa vida. É muito comum a gente, às vezes, no culto, né, cantar, olha, o Senhor é soberano, é o Senhor quem controla todas as coisas, é o Senhor quem tem tudo em tuas mãos, a minha vida está em tuas mãos, é o Senhor quem cuida. No domingo está tudo lindo. E às vezes chega na segunda-feira, a primeira frase que a gente fala, está tudo horrível, olha isso aqui, nada dá certo na minha vida. Infelizmente, o que você acabou de dizer foi o Senhor não faz um controle muito bom. A tua gestão não está legal, não. Se eu tivesse aí, eu faria um pouco melhor. A realidade é que nós não cremos que Deus está cuidando de nós. Terceiro ponto e último, essa busca ela é deformadora, porque ela nos impede de crescer e nos torna semelhante ao mundo. No verso 30, ele fala, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. O que Jesus está querendo dizer aqui é que essa preocupação é resultado de uma frustração de não estarmos no controle. E o que esse texto nos mostra é que não tem como nós darmos testemunho para o mundo se vivemos uma vida preocupada e ansiosa. Ele fala porque quem vive dessa forma são os pagãos. Quem vive dessa forma são os ímpios. E os ímpios, os pagãos, eles têm que viver assim mesmo. Porque eles não têm quem supre. Eles não têm um Deus. Eles não têm quem confiar. Eles não têm quem descansar. Eles não têm quem se deleitar. Por isso vivem correndo. E por isso nós não podemos viver uma vida ansiosa,
nessa busca desenfreada por controle. Porque nós temos um Deus que detém todo o controle. Quem vive nessa busca desenfreada são os ímpios. Eles precisam gastar toda a sua energia. Eles precisam perder noite de sono. Não tem o que fazer. Mas nós podemos descansar, porque o Deus que nós servimos tem todo o controle em suas mãos. Nós somos ovelhas do seu rebanho, filhos de sua família, servos do teu reino. E Ele providenciará para cada um de nós as nossas necessidades. É bom lembrar aqui que Ele promete aqui suprir todas as nossas necessidades. Ele não promete em momento algum suprir tudo que nós queremos. Ele promete suprir tudo que nós precisamos. É importante entendermos que Ele suprirá tudo aquilo que nós precisamos. Não tudo o que queremos, mas o que precisamos. Uma vez que Ele deu a vida do seu próprio Filho por nós, Paulo escreve isso aos Romanos, no capítulo 8, 32, ele fala: aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele e de graça todas as coisas? O nosso problema mais grave, mais sério, já foi resolvido. Existe uma coisa que é fato para todos nós, que nós não temos controle nenhum, que é o destino de nossa vida. A Bíblia fala que todos nós fomos concebidos em pecados. E por conta disso somos destinados à perdição. Somos inimigos de Deus. Ferimos a sua santidade dias após dias. E nada podemos fazer. Não tem nada que nós possamos fazer para reparar. Até porque se a gente tentar fazer algo hoje, amanhã a gente repete o errado de novo. E assim vivemos. E a palavra de Deus que por conta disso, a ira justa de Deus está sobre nós. E o correto era que nós viemos padecer eternamente longe dele. De graça, sem ganhar nada com isso, muito pelo contrário. Foi muito custoso. Custou a vida do seu próprio Filho. E Ele deu a vida do seu próprio Filho, que veio aqui, viveu uma vida perfeita, se sacrificou por nós, levou o nosso pecado, e nós que éramos inimigos de Deus, nos tornamos amigos de Deus. Nós que um dia estávamos condenados, agora somos chamados de filhos, e herdamos a vida eterna. Não tínhamos controle nenhum sobre isso. Ele nos deu de graça. Era para ser de forma natural. Sabermos esse evangelho, olharmos para isso e falar: poxa, se Deus deu o seu Filho por nós, eu descanso. Se Ele deu Filho, acho que Ele não vai suprir minha necessidade. Se Ele deu a vida do seu Filho para morrer no meu lugar, você acha que é um problema para Ele cuidar do que eu tenho que comer, do que eu tenho que vestir, cuidar da minha segurança? Era para ser normal, né, gente? Eu já olhar para esse texto e conseguir já naturalmente fazer isso, mas a verdade é que nós não fazemos. Nós precisamos nos lembrar, e Jesus precisa nos lembrar, dizendo: não andeis ansiosos, não vale a pena. E o que eu acho mais incrível de tudo isso é que muitas das vezes nós enxergamos quando Jesus fala essas coisas, às vezes até como um fardo. Ai, está me corrigindo, igual aquela criança, né? E a gente fala bem assim: cara, estou falando para o bem dela e ela está brava. E a gente faz igualzinho. Não tem melhor forma. Não tem nada melhor nesse mundo do que poder descansar num Deus Todo-Poderoso que cuida de mim a ponto de dar a vida do seu Filho no meu lugar. Não tem nada maior nesse mundo do que você poder descansar, porque Ele detém todo o controle e cuida de cada um de nós. Nós não precisamos ter o controle de tudo. Nós precisamos aprender a confiar e a descansar naquele que detém esse controle. Como eu disse aqui no início, a ideia não é desencorajar. A ideia é que nós continuamos planejando, é que nós continuamos trabalhando, é que nós continuamos educando, é que nós continuamos prosseguindo,
mas entendendo que é Deus quem provê todo o nosso sistema. É Deus quem provê a nossa saúde, é Deus que nos dá força todos os dias para trabalhar, é Deus que abre a porta do seu serviço, é Deus quem fecha quando também quer, e graças a Deus Ele tem todo esse controle. Uma coisa que é fato, se esse controle estivesse nas nossas mãos, aí sim é para estarmos desesperados. Porque a chance de alguma coisa dar ruim, se cada um olharmos para o nosso histórico aí, a gente já vai saber disso. É impossível não admitir isso. Se você for franco consigo mesmo e saber que o controle está em tuas mãos, prepara para o desespero. Mas nós podemos agradecer que Deus detém todo o controle e só Ele detém todo o controle. Viver uma vida para o Senhor é entender de fato que nós vivemos para Ele, então que Ele controle. Eu não preciso controlar nada. Eu preciso entender o que Ele quer de mim e viver isso da melhor forma possível. Porque Ele me dará tudo, Ele dará a mim tudo que eu preciso.